Antes de falar sobre Soteldo, Dodi, que se foram, e Morelos, que não quer ir, eu preciso mandar um abraço especial aqui para o aniversariante do sábado, Serginho Chulapa, 70 anos, meu ídolo de infância. Inclusive tive a oportunidade de dizer isso para ele uma vez no Radar Esportivo lá na TV Com, quando eu era comentarista, e disse: Serginho, você foi o ídolo do meu time de 82, 83, e eu virei jornalista porque eu queria acompanhar o futebol de perto, por causa do Santos. Falei isso para ele, você foi um dos motivadores de eu ter me tornado jornalista. Então, um abraço para o Serginho Chulapa, que ele tenha muita saúde e esteja conosco durante muito e muito tempo, este ídolo da minha geração, da história do Santos, aquele título paulista de 84, que foi de uma alegria enorme, o primeiro que eu vi como torcedor do Santos. Então, parabéns ao Chulapa pelos 70 anos de idade completados neste sábado, ídolo do Santos, que começou no São Paulo, mas que realmente foi marcante para a nossa história aqui. Bom, como vocês já perceberam, eu vou falar sobre dinheiro, né? O Santos está que nem aquela turma da firma fazendo aquele bolão no fim de ano para tentar ganhar a mega da virada e viver de renda. Claro que no caso do Santos não dá para fazer isso, né? Mas o Santos estava precisando ganhar uma bolada para contratar jogadores, se livrar de alguns, podia até pagar a rescisão e tal, não ia ter esse problema. Mas como não dá, é preciso ter o equilíbrio, né? Tem que se fazer bons negócios. Os caras que estão vindo vão ganhar dentro de uma realidade, os que estão aí precisam se adequar, como a gente já citou aqui no canal, o João Paulo e o Tomás Rincon, mas era de se esperar que nem todos iriam se adequar. O Soteldo não se adequou e foi para o Grêmio. O Morelos, pelo jeito, vai dar de Brian Ruiz, vai sentar no contrato e vai ficar por aí. E isso tem algumas implicações, não só no aspecto econômico, financeiro, mas também no aspecto técnico. Pode criar uma sinuca de bico para o Fábio Carilli. E é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então, entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef. No WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver ali pelas redondezas da Vila Madalena, retire em loco com o Marcão, meu amigo Marcão, ou solicita a comodidade do delivery, que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando agora aqui ao canal, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like, o joinha, que ajuda muito no reconhecimento do nosso trabalho. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar o link dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Bom, eu já era para ter falado aqui sobre a ida do Dodi e do Soteldo para o Grêmio, mas em edição extraordinária acabei fazendo o vídeo anterior aqui sobre o fico do João Paulo. Em relação aos dois que estão indo para o tricolor do Rio Grande do Sul, o Dodi está indo por algo em torno de $1 milhão, vai dar mais ou menos uns 5 milhões de reais, né? O Santos acho que não pagou nada, se eu não estiver equivocado por ele. Economiza no salário e ainda ganha um troco. Para mim, seria o prêmio da mega da virada, mas no mundo do futebol é um troco. No caso do Soteldo, ele vai sem passe fixado, tá? Por um empréstimo de 1 ano, com o Grêmio pagando integralmente o salário dele e assumindo uma das parcelas que o Santos tem que pagar para o time mexicano lá de onde o Santos trouxe o Soteldo. Então, assim, financeiramente, o combo é muito bom, porque o Santos para de pagar o salário, porque às vezes tem esses negócios em que você acaba sendo obrigado a pagar metade dos vencimentos do atleta. O Santos não vai pagar nada, pelo que eu soube. Quando terminar o empréstimo do Soteldo, o Santos pode negociar com o Grêmio a permanência dele lá, se ele for bem, ou o Grêmio, se ele não for bem, pode devolver, né? Enfim, não tem essa obrigatoriedade de comprar. Apesar de que eu vou falar uma coisa para vocês, acho que dependendo de como as coisas caminharem aqui no Santos, talvez até um bom acerto, nem precise de passe fixado, de direitos fixados,
os times entrarão no acordo. É claro, a economia do salário dele. Eu ouvi, isso eu não consegui confirmar porque eu ouvi valores distintos, né? Eu tinha brincado até no Twitter, falando, o Santos vai economizar uns 800 mil por mês. Tem algumas versões, algumas falando em pouco mais do que isso, quase 900 mil no combo dos dois jogadores, e outra versão dando um pouquinho mais, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. De toda forma, é muito dinheiro que o Santos vai economizar para quem tinha uma folha aí variando de 12 a 15, porque também é outra situação em que há dúvida da folha de pagamento, porque uma tem questão de encargo, outra que não tem, enfim. Mas só nessa brincadeira, vamos botar na média aí quase R$1 milhão. Só que tem o custo do Morelos, né? Custo do Morelos. Aliás, antes de falar do custo do Morelos, Dodi, obrigado por nada, não fez nada no Santos, começou até bem com o Odair Hellmann, não contribuiu em nada, ainda abriu a entrada da área várias vezes. É um jogador que não teve polêmica, não teve problema, não foi, mas tecnicamente não contribuiu, não sei se ele foi engolido pela mediocridade do time, vamos ver o que ele vai fazer lá no Grêmio. E o Soteldo, ingrato, sujeito ingrato, né? Sujeito folgado, sujeito pouco comprometido, sujeito que não é profissional, né? Que leva a vida de uma forma muito desregulada, e aí eu não estou nem falando da questão de sair, de nada disso. A vida dele fora do campo, do CT, é uma coisa complexa, né? Enfim, quando precisou dele, vivia mais machucado que outra coisa, porque quem não descansa se machuca mais, o organismo do cara fica mais propenso a se machucar, e o Soteldo não descansa o que deveria, né? Ele fez um gol, deu lá meia dúzia de assistências, ou 8, uma coisa assim, e contribuiu pouquíssimo, né? Então, o Santos foi resgatá-lo. Aliás, o Santos transformou o Soteldo em alguém no mundo do futebol, e ele não é ninguém no mundo do futebol. Capaz dele ganhar um campeonato gaúcho lá com o Grêmio, que é aquele torneio que dois times disputam, sempre tem um terceiro de vez em quando que aparece lá, que é o Juventude. Vai ganhar um campeonato gaúcho lá, ai meu Deus, vai se achar, né, o Pelé venezuelano. Mas eu espero que ele seja feliz por lá, né? Não desejo o fracasso dele, porque se ele for feliz por lá, o Grêmio paga o que o Santos vai pedir por ele lá no futuro. Então, lamentavelmente, que decepção o tal de Soteldo, né? E a gente brigou tanto, defendeu inclusive em roda de amigos, falando, pô, preconceito porque o cara é baixinho, porque o cara é venezuelano, teve isso mesmo no começo, mas uma grande decepção. É na hora da crise que você vê quem é quem de verdade. Na hora boa, tudo fica meio que escamoteado, né? Fica meio que escondido. Na hora do problema, quando surge, é que você vê quem é quem. Soteldo é uma decepção enorme, até por isso jamais gostaria que ele pisasse novamente na Vila Belmiro, a não ser como adversário. O que não vai acontecer, obviamente, neste ano e provavelmente não no ano que vem. Não vai acontecer esse ano, claro, o Santos não tem confronto nenhum marcado com o Grêmio. Não vai acontecer no outro ano na Vila também, porque aí eu já imagino que a obra esteja rolando. Então o Soteldo demorará para ser visto andando aqui por Santos novamente. Bom, os dois se foram. E a história do Morelos é a seguinte, os colegas dos sites estão repercutindo uma declaração que ele deu, onde foi no canal local Win Notícias, lá da Colômbia, né? Foi questionado sobre o futuro, mas descartou qualquer negociação em andamento, até mesmo com o futebol colombiano. Até o momento não há nada, estamos trabalhando e seguimos com o Santos, pois tem um contrato de 2 anos, gosto da Liga do Brasil. O contrato dele vai até 2025. Ele custa, segundo a matéria do Diário do Peixe, 10 milhões de reais por temporada. É isso que muitas vezes o torcedor não entende. O fulano ganha 500 mil por mês. Multiplica isso em um ano. Quanto dá? Põe 13º. Fundo de garantia, o que está dentro da legislação brasileira, né? Prêmio que esses caras pedem, ainda tem essa. Então é uma brincadeira que custa caro. Só que você também não pode contratar jogador de 100 mil, porque é barato. Então, o problema não é o cara ganhar 500 mil hoje no futebol. Não é ele ganhar 1 milhão, não é ele ganhar 10 milhões de reais por temporada. É você não ter capacidade de arrecadação. E o Santos está muito atrás disso. E esse é um desafio que o presidente Marcelo Teixeira terá, como os outros candidatos que fizeram parte da eleição teriam se tivessem vencido. O Santos precisa fazer mais dinheiro. No curto prazo, como é que eles vão fazer isso? Eu não sei ainda. Ainda não sei. A única solução para fazer dinheiro no curto prazo é você virar SAF.
Aí vem o aporte inicial, você paga a dívida, contrata jogador, o dinheiro entra para o fluxo de caixa e tal. Estádio vai demorar para a gente ter um que renda mais para o clube. O próprio Pacaembu, que só vai ser entregue em junho ou julho, o Santos não tem como aproveitar lá jogando em São Paulo para fazer dinheiro. Vai ficar pulando do Morumbi para o Allianz Parque, a Leila vai dar uma força lá com a Arena Barueri, enfim. Quadro associativo, que era algo que poderia acontecer num primeiro momento, né? A gente tem uma explosão de associações, de novos associados. Tem. Alguém está se movendo nesse sentido? Ou o Santos continua lá, segundo o site, com 34.379 associados? Precisava, de cara, dobrar isso aqui, né? Como é que vai ficar a questão do patrocínio master? Porque o patrocinador master do Santos está enrolado aí, né? Está na boca do sapo, como diria o outro. Então, o Santos precisa fazer dinheiro para arcar com esse tipo de pagamento de jogador que é caro. O cara vem da Europa. Ele não tem culpa de ganhar o que ele ganha. Ele ganharia isso lá. Ele não botou uma faca no pescoço dos dirigentes do Santos. O Santos foi atrás dele. Fez um contrato, o contrato tem que ser cumprido. Não adianta ficar com raiva do Morelos. Ele poderia ter um pouquinho de compreensão em relação ao momento do Santos? Poderia. Mas não dá para exigir isso do cara que não tem nenhuma conexão emocional com o clube. Não tem. Aí entra a questão tática e técnica, a questão financeira vai ser um problema, porque imagina todo mundo adequado a um novo teto salarial e o Morelos ganhando o triplo do teto salarial. Primeiro que isso pode dar ciumeira nos outros. Ou ciumeiro da birra, né? O cara fala lá, dá a bola nele lá, vamos ver o que ele vai fazer. Vai correr? Vai meter gol pra caramba? Né? Os caras vão ficar na bronca com o cidadão aí. Alguns, outros talvez entendam, contrato é contrato, cada um assina o que quer, aceita o que quer, enfim. E aí o Fábio Carille ele vai ter a seguinte condição, eu não sei qual é o esquema tático que ele vai usar. Se ele for jogar com 2 pontas, 4-3-3, o Morelos é hoje terceira opção no elenco do Santos. Não estou contando com venda de Marcos Leonardo nem permanência de Julio Furt, tá? Vou imaginar que os dois estejam no elenco. Hoje ele é a terceira opção para ser centroavante do Santos, que é onde ele gosta de jogar, né? Se mudar o sistema, ele vai ter que jogar se movimentando, que é outra coisa que ele também não gosta. Então você tem que botar o cara para jogar na posição em que ele rende mais. E aí você meio que vai moldar o time em torno dele? Vale a pena isso? Ou não? E aí outra situação, você vai ficar com o cara ganhando essa grana sentado no banco sem utilizar, ou botando de vez em quando? Se ainda o Santos fosse um time que tivesse uma maratona de jogos, tivesse o quarto domingo, mas não vai ter, o Santos vai ter pouquíssimas partidas esse ano. Só o Campeonato Paulista e a Série B, né? Então, o cara ele vai ficar numa situação, porra, esse cara ganha muito, eu preciso botar ele para jogar, mas eu não posso destroçar minha ideia tática só para encaixar ele no time. Se tiver o Furt e o Marcos Leonardo, o Morelos é a terceira opção. Ou ele vai se adaptar realmente num sistema 4-4-2. É o tempo que vai dizer. E o Santos não aprendeu, né? Mas sabe qual é o nome disso? É desespero. O Santos foi desesperado ao mercado, ia gastar uma fortuna com o tal de Pereira, né? Aí eu não sei até que ponto entra a responsabilidade do Galo, ou se é só do Rueda, mas eu acho que é do Galo também, porque ele foi para a Europa para voltar com um meia e voltou com um atacante. Com o nome de um jogador que se lesionou e quase não contribuiu. Aliás, não contribuiu nada, porque nem um chute no gol ele deu, né? Então foi feita uma contratação no desespero. Como foi a do Maxi também, contrataram um monte de atacante e o time não tinha meio campista para armar o time, o jogo, né, da equipe. Então vai se pagar esse legado, né, da gestão anterior. Aliás, eu sempre falo, se o Rueda tivesse um pingo de vergonha na cara, ele pagava, por exemplo, o dinheiro da multa do Carille, do bolso dele, pagava e esquecia, né, não cobrava de volta. Ele pegava e... Quanto vai custar o Morelos por ano? 10 milhões? Ó, estou dando 5 aqui para o Santos. Pode usar, metade do salário dele no ano eu pago. Foi ele que enfiou o Santos nesse buraco. Ele, os jogadores, o técnico, a comissão técnica, foi ele que enfiou. Sabe, se ele se diz santista mesmo, se ele ama o clube, ele devia pegar e botar o dinheiro do bolso dele lá, né, para resolver essa condição, pelo menos, né, ajudar pelo menos nessa condição.
Enfim, mas vamos aguardar. A diretoria deve tentar alguma coisa nesses próximos dias, porque afinal de contas, todos esses nomes que vocês ouvem no noticiário e leem, isso aí tudo vai ser confirmado no dia 2 de janeiro. Estou até imaginando como é que vai ser o dia 2 de janeiro. Vai ser uma batelada de anúncios, um atrás do outro. Né? Imagino que seja assim: Jorge, William Bigode, Gil, Otero, Casares, Dalbert e por aí vai, aquele pacotão. Né? Vai ser todo mundo anunciado de uma vez só ou em 1, 2 dias. E aí a gente vai saber também outras coisas, organograma, quem vai ser quem dentro do clube, quem que vai ocupar determinadas funções e tal, quem que são os puxa-sacos que vão conseguir emprego, né, a partir do dia 2 de janeiro. Porque tem muito puxa-saco aí que está aí só na espreita, né? Esperando para mamar no Santos de novo. Eu estou falando isso aqui toda hora, porque, apesar de que também eu vou falar, eu tinha dito antes da eleição, eu falei, não adianta, eu não vou ficar brigando com isso também, porque eu sei que é assim que funciona, né? Sempre vai ter um mamador profissional para arrumar emprego no clube, e o clube acaba, na base da politicagem, sempre arrumando um espacinho aqui, outro ali para esse tipo de gente, para eles não virarem oposição, não ficarem enchendo a paciência nos bastidores, nas redes sociais e tal. Enfim, acontece. O que eu quero ver é o campo. Quero ver o Carille trabalhando com um bom elenco, com um bom grupo, com jogadores dentro das condições e administrando eventualmente uma situação ou outra, como aparentemente vai ser essa do Morelos. A não ser que a diretoria tenha realmente muita lábia e convença o Morelos, pelo menos, a reduzir um pouco. Né? Talvez ele não queira ir para o teto, mas se ele reduzir um pouquinho aí alguma coisa, né? Sei lá, pode ajudar. Tá bom, meus caros, então é isso. Estamos aí no fim de semana natalino, mas vocês me verão aqui antes da chegada do Papai Noel, com certeza. Tá bom? Teremos outros assuntos para tratar aqui no Canal 10. Por enquanto, este é a nossa reflexão sobre o momento do clube, tá bom? Falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é o 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.